Nós vamos fazer um exercício de aplicação direta da equação integral da continuidade, que é analisar o que acontece com a pressão do fluido durante a aproximação de um estrangulamento de seção. Vamos ver aqui o esquema do exercício. A pergunta é, qual é a tendência da pressão, no caso, estamos falando de pressão dinâmica, o fluido está em movimento, na aproximação da seção estrangulada, ou seja, qual é a tendência assumida pela pressão do escoamento quando o escoamento sai da seção A1 e vai para a seção A2. Então, nós temos aqui um sentido de escoamento que vai da seção A1 para a seção A2, certo? Então, a pergunta é, qual é a tendência assumida pela pressão dinâmica nesse movimento de fluido entre a seção A1 e a seção A2? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é, como ele já pede a relação, né, a tendência da pressão, é buscar uma equação que trabalha com a pressão dinâmica. A equação que trabalha com a pressão dinâmica, até aqui, dentro dessa nossa análise, né, seria a equação de Bernoulli. Então, nós vamos aplicar a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2. Tá? Então, Bernoulli. Vamos melhorar aqui a forma de escrever. Entre as seções 1 e 2. Então, escrevendo aí a equação de Bernoulli entre as duas seções, que são dois L's, hein, pessoal? Nossa, tá difícil aqui. São dois L's. Bernoulli. Melhorou. Entre as seções 1 e 2, a equação de Bernoulli escrita da forma mais geral possível vai dizer assim, então, que P1 sobre gama mais alfa V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 vai ser igual a P2 sobre gama. Gama é o peso específico do fluido, mais alfa P2 ao quadrado sobre 2G. Daqui a pouco a gente comenta sobre cada uma das parcelas aqui da equação. Mais Z2 mais a perda de carga verificada entre as duas seções, a seção E2, mais uma parcela aqui que vai ser utilizada quando o escoamento é transiente, LG D beta V dt. Então, essa é a forma mais completa da equação de Bernoulli escrita entre essas duas seções transversais, seção transversal 1 e 2, certo? Nós vamos trazer aqui algumas informações a respeito desse problema. A informação, por exemplo, é que esse eixo central aqui da tubulação é um eixo central horizontal. Então, nós temos aqui uma tubulação que se desenvolve na direção horizontal, certo? Então, esse eixo aqui que a gente pode chamar de eixo X é um eixo horizontal. Nesse exemplo, tá? Então, temos aqui um eixo horizontal. Temos também, como dado do problema, um escoamento turbulento. Então, o escoamento que é verificado aqui é um escoamento turbulento, conforme aqueles que ocorrem em 99% dos casos que a gente lida dentro da engenharia civil, certo? Então, temos um escoamento turbulento verificado nessa tubulação aí. Nos escoamentos turbulentos, nós vamos verificar que o coeficiente de Coriolis, esse coeficiente alfa, ele pode ser considerado aproximadamente igual a 1. Então, o coeficiente de Coriolis é aproximadamente igual a 1 para escoamentos turbulentos. Então, esse coeficiente alfa, ele tem aí valor que nós consideraremos unitário, valor igual a 1. Uma outra hipótese simplificadora que nós vamos fazer é que o escoamento ele está em regime, ou em regime, né, o escoamento em regime permanente.
Embora essa seja uma hipótese simplificadora, é uma hipótese que acontece muito na prática, que ocorre quando há um equilíbrio do regime de escoamento dentro dessa tubulação. Esse equilíbrio ele pode ser quebrado, por exemplo, com a manobra de registro, a abertura ou fechamento de um registro que esteja antes da seção A1, a montante da seção A1. Então, se alguém abrir um registro aqui antes da seção A1, esse registro ele vai aumentar a passagem de volume de fluido entre A1 e A2 durante um certo intervalo de tempo. Durante esse intervalo de tempo, onde o volume de fluido vai aumentar com o tempo entre as duas seções, seria um intervalo onde o regime é transiente. Da mesma forma, se a manobra de registro for no sentido de fechar esse eventual registro que está antes da seção A1, com o passar do tempo o volume vai diminuindo, o volume de fluido vai diminuindo entre a seção A1 e A2. Então, há uma variação de massa com o tempo, no caso, uma variação decrescente quando o registro é fechado. Estamos em situação de regime transiente. Mas quando o registro já está aberto e o escoamento já se estabeleceu entre as seções A1 e A2, sem manobras de registro recentes, certo? Então, ninguém manobrou o registro já tem um bom tempo, de forma que o escoamento se estabelece entre a seção A1 e A2, estamos em uma situação de regime permanente. Então, é uma situação muito comum para escoamentos em condutos forçados, certo? São situações distantes daqueles instantes onde é feita alguma manobra de registro. Beleza, pessoal? Então, estaríamos aqui nessa situação, escoamento em regime permanente. E veja que no escoamento em regime permanente, nada varia com o tempo. Portanto, essa derivada temporal que aparece aqui no segundo membro da equação de Bernoulli, para a situação de regime permanente, ela é anulada. Então, d beta v dt é igual a zero. Vamos lembrar que o beta é o coeficiente de Boussinesq, coeficiente que faz a correção de quantidade de movimento. Mas nem precisamos calcular esse coeficiente nessa situação, porque a derivada é nula. Portanto, não teria sentido a gente calcular esse coeficiente. Então, todo esse termo que aparece aqui, ou essa parcela, ela acaba sendo anulada. E a equação de Bernoulli ela pode ser escrita, então, de uma forma mais simplificada. Ela ficaria assim, P1 sobre gama. Gama é o peso específico do fluido, né? Vou melhorar o gama aqui, que ficou estranho. Mas, veja que o nosso alfa, o coeficiente Coriolis, já é aproximado a 1, então seria igual a V1 ao quadrado sobre 2G. Veja que o fato da tubulação estar no eixo horizontal, a tubulação está no eixo horizontal, vai dizer que a cota do ponto médio da seção transversal A2 é igual à cota do ponto médio da seção transversal A1. Então, se nós estabelecermos, por exemplo, um certo dato, né, um nível horizontal de referência, por exemplo, essa referência de nível, seja esse nível que nós desenhamos aqui em alaranjado, o valor da cota do ponto 1, que seria o ponto médio da seção transversal, seria Z1. E esse valor é o mesmo valor da cota do ponto 2, que seria o ponto central da seção transversal A2, seria igual a Z2. Então, Z1 é igual a Z2 e, nesse caso, esses valores vão cortar. Mas isso só vai acontecer porque o eixo da tubulação é horizontal. Se esse eixo fosse inclinado, tivesse inclinado para cima ou inclinado para baixo, Z1 seria diferente de Z2, eles não se anulariam. Tá? Então, aqui nessa equação, eles apenas se anulam por essa informação, que o eixo preferencial, ou que o eixo longitudinal do tubo é um eixo horizontal. Então, esse termo vai anular. Então, nós teremos aí no primeiro membro P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G. Isso vai ser igual no segundo membro a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G, ainda somada aqui a perda de carga, aquela parcela ou aquela carga energética
dissipada pelo escoamento entre as seções 1 e 2. E nós vamos chamar aqui, então, a atenção para esse termo perda de carga, relembrando o que ele significa, certo? Seria a carga energética dissipada pelo escoamento quando ele sai da seção transversal A1 e vai para a seção transversal A2. Nesse meio do caminho, ele perde energia, o escoamento perde energia. E essa perda de energia ocorre, em grande parte, ao atrito ou ao cisalhamento verificado entre o escoamento e a parede, ou seja, as tensões cisalhantes tal zero, por exemplo, verificadas entre o escoamento e as paredes, a parede de cima, a parede de baixo, as paredes laterais, certo? Então, essas paredes vão exercer tensões cisalhantes sobre o escoamento, que está se deslocando da direita para a esquerda, e haverá também tensões cisalhantes dentro do próprio fluido, né? Então, haverá uma dissipação de energia dentro da própria massa de fluido, porque ao longo desse escoamento há partículas de fluido que têm velocidades diferentes, umas mais lentas, umas mais rápidas, e, portanto, haverá um cisalhamento, uma fricção entre essas partículas de fluido, gerando tensões cisalhantes tal, tensões cisalhantes entre fluido e fluido. Então, essas tensões cisalhantes verificadas entre fluido e fluido e entre fluido e parede vão causar uma dissipação de energia. Essa energia dissipada por unidade de peso de fluido vai nos dar a chamada perda de carga, certo? Essa perda de carga, pessoal, ela é tão maior quanto mais distantes forem as duas seções transversais analisadas. Então, se a seção A1 estiver muito longe da seção A2, vamos imaginar que elas estejam a uma distância de 10 metros, de 100 metros entre elas, nós temos ali uma perda de carga que não é desprezível, que tem que ser considerada. Mas se essas seções transversais são muito próximas umas das outras, se elas estão apenas a poucos centímetros entre uma e outra, essa perda de carga ela vai ser menor. Então, quanto maior for o comprimento do trecho entre as duas seções analisadas, maior será a perda de carga. Quanto menor for o comprimento do trecho entre as duas seções analisadas, menor será a perda de carga. Certo, pessoal? Então, nós vamos considerar que o trecho é curto. Então, vamos fazer aqui essa consideração, que nós temos um trecho curto entre as seções A1 e A2, certo? Então, considerando um trecho curto. Vou melhorar a letra aqui, que o U ficou parecendo R, né? Curto. Entre as seções 1 e 2. E na realidade, para esse tipo de peça, os trechos são curtos mesmo, certo? Então, esse estrangulamento ele ocorre numa distância de alguns centímetros, em geral, certo? Então, nós não temos distâncias muito grandes nesses estrangulamentos, distâncias da ordem de metros. Essas distâncias dessas regiões estranguladas são da ordem de centímetros. E isso vai levar a valores de perda de carga muito próximos de zero. Não podemos até categoricamente afirmar que essa perda de carga ela é efetivamente igual a zero, mas essa perda de carga ela é próxima de zero. Ela vai ser da ordem aí de alguns centímetros ou da ordem de alguns milímetros. Vamos lembrar que a unidade da equação de Bernoulli é a unidade métrica. Cada parcela tem unidade de metro. Então, quando esse trecho é curto entre as seções, essa perda de carga ela vai tender a zero, certo? Não vai ser zero, mas ela vai valer ali alguns milímetros ou alguns centímetros, que de forma final não interfere no valor numérico da equação. O que nós vamos fazer aqui é deixar agora as pressões de um lado e as cargas cinéticas de outro. Então, nós teríamos assim, o valor de P1 sobre gama menos P2 sobre gama. Passamos a carga piezométrica do segundo membro para o primeiro membro, certo? Vamos passar a carga cinética do primeiro membro para o segundo membro. V2 ao quadrado sobre 2G menos, né? V1 ao quadrado sobre 2G. Agora, pessoal,
nós vamos verificar o que acontece com as velocidades que atravessam essas áreas A1 e A2. Veja que a área A1 ela é atravessada aqui por uma velocidade V1. Existe uma velocidade de fluido, uma velocidade média V1, que atravessa essa área da seção transversal 1. E que existe uma velocidade de fluido V2 que atravessa a área da seção transversal 2. Se estamos em regime permanente, qual velocidade é maior? A velocidade V1 ou V2? Vou até já desenhar aqui, ó. V2. Porque a área da seção 2 é uma área menor do que a área da seção 1. Então, nós temos aqui um valor de V2 maior do que V1, certo? Então, há um aumento da velocidade do escoamento quando ele sai da seção 1, de maior diâmetro, e é encaminhado para a seção 2, a seção de menor diâmetro. Então, há esse aumento da velocidade. Temos que V2 é maior do que V1. Então, esse aumento da velocidade vai levar a um aumento da carga cinética V2. Então, nota que o segundo membro vai aumentar graças ao aumento de V2. Então, pessoal, para que esse segundo membro aumente, há necessidade, nessa diferença do primeiro membro, que o nosso segundo membro, ou que a nossa segunda parcela do primeiro membro caia, para que haja essa igualdade entre as relações, certo? Se há um aumento da velocidade V2, portanto, um aumento da carga cinética no segundo membro, esse aumento tem que ser compensado pela queda da pressão no primeiro membro para manter a igualdade, considerando que os valores de P1 e de V1 são valores fixos. Então, os valores são fixos, considerados ou conhecidos na seção A1. Então, quando o fluido caminha da seção 1 para a seção A2, há um aumento da velocidade. E o que ocorre, então, finalmente com a pressão nessa aproximação da seção estrangulada? O que acontece com a pressão? Se nós notamos aqui uma queda da pressão P2. Então, a pressão P2 ela tende a cair para manter a igualdade. Se a carga cinética aumenta em 2, a pressão em 2 tem que cair. A pressão P2 tende a diminuir. Ou seja, a pressão P2 ela é menor do que a pressão P1. Certo? Então, nós temos aqui uma seção estrangulada, onde o que é maior na seção A2 não é a pressão, é a velocidade. A velocidade de escoamento na seção A2 é uma velocidade maior, mas a pressão cai. Isso vai acontecer em condutos forçados, pessoal, onde houver redução de diâmetro. Então, em condutos cujo fluido ocupa toda a seção transversal, portanto, em condutos forçados, quando houver uma redução de diâmetro, um estrangulamento, essa redução de diâmetro levará a um aumento da velocidade, mas levará a uma queda da pressão nesse ponto, certo? Então, por aqui, nós teremos aqui uma pressão P2 que vai ser menor do que a pressão P1, que seria a pressão média verificada aqui no começo do sistema, na área de seção transversal. Muita gente acha, de maneira errada, tentando deduzir, que quando há esse estrangulamento, a pressão aumenta nessa região, e na realidade a pressão decai. O que aumenta é sim a velocidade do escoamento, certo? Então, nós respondemos a pergunta aí. Na seção estrangulada, ou na aproximação da seção estrangulada, há uma tendência de queda de pressão. Respondemos isso analisando a equação de Bernoulli e analisando também a equação da continuidade. Na sequência, nós vamos estudar as equações integrais de quantidade de movimento.